Veja só que relato impressionante. Quando eu comecei a residência de cirurgia geral, foi um momento que claramente eu me afastei de Deus. Ah, você afastou? Caiu no mundão? Não. Comecei a ir pouco na igreja, mas continuava indo. Eu ia com o objetivo talvez de acalmar minha consciência, mas era por isso. E aquilo ali acabou me ocupando muito com tudo e eu acabei tendo um certo descuido da parte espiritual. E eu estava de noite, de plantão, num local que nós chamávamos lá entre os residentes da cirurgia, chamado Catimba, era o último andar. E na verdade, eu sou do tempo que não tinha celular, era um bip. E o bip, quando tu ficava de plantão na cirurgia, tu era responsável por todos os pacientes cirúrgicos dos andares cirúrgicos. E aquela noite era eu. E tinha um toque diferente para saber que era algo que tinha extrema urgência. E eu numa noite, ou melhor, numa madrugada, mais ou menos 3 horas da madrugada, tocou o bip. E eu olhei e deu assim para mim, quarto 109. E eu fui correndo e nesse momento eu nem peguei elevador, eu fui pensando comigo durante essa caminhada. Só não pode ser o meu paciente do quarto 109 que parou. Tinha 5. Por que não podia ser esse paciente? Esse paciente nós tínhamos operado ele de câncer de pâncreas alguns dias atrás e ele estava espetacular o pós-operatório. E eu prometi para a família na véspera que o paciente teria alta no outro dia. E quando eu chego no quarto, quem é que estava em parada? O meu paciente. E chegamos lá e começamos a trabalhar no paciente. Reanimação cardiorrespiratória. Tava eu, toda a equipe da clínica médica, as enfermeiras, talvez umas 10, 12 pessoas no quarto. E nós começamos a reanimar o paciente e um consenso mundial que o tempo da reanimação é 30 minutos. E durante os 30 minutos, esse paciente, em nenhum momento, ele retornou. E aí falaram pra mim, Lemos, bateu 30 minutos, um colega médico da clínica me disse. Eu disse, pessoal, vamos mais 15 minutinhos? E acabamos indo. Quando bateu 45 minutos, os colegas me disseram, Lemos, agora deu. E eu, tudo bem, pessoal. Aí que começou uma situação, pessoal. Nesse momento, esse paciente, ele começou a se movimentar. E ele começou a fazer uma cara de muito pavor. E ele começou a mexer pernas e braços. Para resumir, todo mundo saiu do quarto, inclusive todos os pacientes que estavam ali pegaram o seu soro e saíram do quarto. Caiu a luz do quarto em meia fase. E quem é que ficou lá com o paciente? Foi eu, porque eu sabia que tinha algo comigo naquele momento lá. E aí naqueles poucos instantes, nós que somos cirurgiões, nós somos os médicos mais racionais, muito mais do que clínico, a gente sempre quer achar explicação para tudo, a gente não acredita em quase nada. E eu comecei a pensar, mas para aí, existe uma coisa que é chamada mioclonia pós-morte, que alguns pacientes se movimentam um pouquinho após a morte. Só que logo veio uma mente e disse, mas não pode ser isso. Porque esse paciente já estava morto durante 45 minutos. E aquele homem estava com uma cara de muito pavor. E eu com muito medo naquele lugar. Aí nesse momento, não foi visão, não foi sonho. Eu vi com meus próprios olhos seres vestidos de preto entrando pela janela do hospital. Entraram, quando estavam se aproximando desse homem, o rosto dele estava cada vez pior. Entraram dentro dele. A hora que saíram dele, saíram pelas mesma janela que entraram, esse homem parou de se movimentar. Claramente, Deus me deu uma visão para onde que esse homem estava indo. A vida após a morte, ela é mais real do que tu acredita. E aquilo lá marcou a minha vida.